um feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada um de nós durante esta manhã, quando estaremos estudando a palavra de Deus. Amém. Eu quero saudar com muito carinho a você, querido internauta, e também a igreja que está em sua casa, por estar conosco, participando nesta manhã do estudo da palavra de Deus, neste final de semana, quando em alguns momentos estamos dedicando para o estudo da obra de assistência social. Queridos, antes de iniciarmos diretamente a mensagem, embora tenhamos mais tarde um momento de pedidos de oração, eu gostaria de fazer 2 pedidos de oração especial. O primeiro pedido eu quero fazer por um irmão muito querido, chamado Jorge Pina. Esse irmão mora nos Estados Unidos. Ele é marido da nossa querida irmã Irene Lima, filha do irmão José Lima. E ontem eu recebi a notícia que o irmão está hospitalizado, está na UTI com Covid nos Estados Unidos. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, coloquem o irmão Jorge em suas orações. Vamos orar por ele. Ele é um colaborador, é uma pessoa muito querida, que precisa de nossas orações. E o segundo pedido de oração é com relação a uma irmã também muito querida, é a diretora do Departamento Social da União Peruana, irmã Rosa Briones. Ela trabalhou com muito afinco durante esse período de pandemia e, infelizmente, no final do ano passado, começo desse ano, ela se enfermou e ela está internada. Não é Covid o problema dela, mas ela está internada numa situação bem difícil, que necessita muito de nossas orações. Eu quero pedir, por favor, que coloquem em sua lista de orações, coloquem em seus grupos de orações esses 2 pedidos e, por favor, intercedam por estes nomes. Bem, agora sim, vamos voltar as nossas mentes ao trono celestial e vamos suplicar do Senhor o seu Espírito para nos fazer compreender a sua palavra a partir deste momento. Nós estávamos em um desfile cívico no Brasil e era 7 de setembro e muitas pessoas estavam ali, aliás, milhares de pessoas estavam ali participando daquele desfile. E em um determinado momento nós estávamos distribuindo folhetos, como é nosso costume, e havia uma criança, loirinha, linda, distribuindo folhetos. E de repente apareceu ali um carro grande, um carro chique, parou em um determinado lugar. E o governador do Paraná estava saindo, se dirigindo àquele carro. E a criança, quando viu aquilo, saiu correndo para encontrar com o governador. E foi com um folhetinho na mão, e quando ela estava chegando perto, os seguranças a abraçaram assim, não deixando ela continuar. Mas a criança continuou olhando com uma carinha tristinha para o governador, e o governador pediu licença àquelas pessoas, foi até lá, recebeu o folhetinho, deu um abraço, deu um beijo na criança, e quando sentou no carro, se percebeu que ele já começou a ler o folheto. Sabe, é interessante que quando estamos a serviço de Deus, algumas barreiras que parecem intransponíveis, elas são retiradas de uma maneira assim impressionante. Há um texto inspirado que diz que não há limites. Há aquele que, se colocando nas mãos de Deus, se coloca à disposição de Deus para a realização do trabalho. E isso nós vemos a cada dia. Um outro fato também relacionado a políticos que me chama muita atenção, um dia o nosso saudoso irmão André Secan estava em Brasília e ele levantou pela manhã, bem velhinho já, e ele disse assim: hoje eu vou visitar o presidente da República. Naquele então, o presidente da República era Fernando Collor de Mello. Algumas pessoas tentaram demovê-lo de sua ideia. Falou, não, hoje eu tenho que levar uma mensagem ao nosso presidente. E ele foi até o Palácio da Alvorada, aliás, até o Palácio do Planalto, e quando ele chegou,
ele se dirigiu à recepção e falou: olha, eu sou um pastor russo, mas que vivo no Brasil há muitos anos, amo o Brasil como a minha terra, e eu estou aqui para orar com o presidente da República. E, por favor, chame ele para mim. Eu quero falar com ele. E o que aconteceu? As pessoas ficaram impressionadas com aquele homem de Deus e mandaram um recado para o presidente. E o presidente falou: eu não posso deixar que esse homem saia sem receber a sua oração. E aí, o levaram ao seu gabinete. Na ocasião, o presidente da União de então acompanhava o irmão e foi junto com ele. E ele deu uma mensagem, entregou um livro e orou com aquele homem. Logo em seguida ele falou: agora eu estou contente. Eu falei com o homem mais importante do nosso país. Falei de Jesus para ele. Queridos, é maravilhoso nós pensarmos em tudo isso. Eu poderia também contar aqui várias histórias de pessoas mais simples, pessoas mais humildes, que alguns irmãos pararam para dar atenção e que mudaram a vida dessas pessoas. Ou às vezes até essas pessoas mudaram a situação em que nosso irmão vivia, em que às vezes até a obra vivia naquele momento. Mas nós não temos tempo. Mas vamos pensar nisso. É muito importante nós tirarmos tempo para falar com as pessoas que têm uma situação financeira melhor, que têm uma responsabilidade maior, mas também falar com pessoas mais humildes, pessoas mais pobres. Sabe, tudo isso me faz pensar em nossa obrigação enquanto povo de Deus. E uma das melhores descrições de nossa obrigação enquanto povo de Deus, nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Nós não vamos ler aqui. Aqui, nesse texto, está descrita a parábola do bom samaritano. A parábola que dá nome ao nosso departamento social no Brasil. E ali fala da nossa realidade como povo de Deus. E a irmã White diz que Deus deu essa parábola para mostrar a nós qual é a nossa maneira de trabalhar para com o nosso próximo. E, aliás, a parábola explica também quem é o nosso próximo. E diz que o nosso próximo é todo aquele que é membro da família de Deus. Eu tenho certeza que você está com desejo de ouvir mais sobre essa parábola. Eu quero lhe fazer um convite. Capítulo 27 do livro Parábola de Jesus. O nome do capítulo é A Verdadeira Riqueza, a partir da página 204. Ou capítulo 5 do livro Beneficência Social, a parábola do bom samaritano, que está a partir da página 40. Leia hoje à tarde, medite, e eu tenho certeza que você vai fazer uma experiência com Deus. Essa parábola, de uma maneira muito rica, ela quer dizer que a verdadeira religião, ela se manifesta através do serviço. E que nós não somos cristãos enquanto não estivermos dispostos a servir. Enquanto não compreendamos que estamos nessa terra ao serviço de Deus. E é muito lindo o livro Serviço Cristão, na página 80, diz assim: os cristãos cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente, não apostatam nunca. Que impressionante isso. Aquelas pessoas que trabalham para Deus, aquelas pessoas que se preocupam em atender o seu próximo, aquelas pessoas que com zelo, com fervor, com amor, se colocam ao serviço de Deus, ela jamais apostata. Por quê? Porque a sua vida está ligada a Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, pegue a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 10, diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Eu estou lendo a versão viva. E nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar os outros. Muitos séculos atrás, Deus planejou que gastássemos a nossa vida em auxiliar os outros.
Mas por que isso? Primeiro detalhe. Para termos comunhão com Deus, nós precisamos primeiro aprender a ter comunhão com o nosso próximo. Quando temos comunhão com o nosso próximo, nós temos o coração preparado para conviver com o nosso Deus. Esse é um aspecto muito, muito importante. Outro aspecto muito importante também é que através do serviço nós praticamos aquilo que às vezes pensamos em pregar, aquilo que pensamos em transmitir, aquilo que queremos mostrar. E dessa forma, quando praticamos, nós demonstramos que realmente cremos naquilo em que nós estamos vivendo. Quando nós pensamos nos discípulos, nós entendemos que eles compreenderam claramente o que nós estamos falando aqui. Logo depois da ascensão de Cristo, o foco da vida dos discípulos era servir ao próximo, servir a Deus na pessoa do seu próximo. Era apresentar a mensagem ao seu semelhante. Era mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador que perdoa pecados. E eles se cuidavam um dos outros, eles se preocupavam um com os outros, eles se atendiam uns aos outros. O foco da vida deles nunca era a si mesmo, mas o foco de sua vida era o cuidado de uns pelos outros. No livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 45 ao versículo 47, nós lemos assim: E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Esse último termo, havia de mister, algumas versões trazem segundo a necessidade de cada um. Então eles repartiam segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Agora, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu agradeço a Deus porque aqui não está escrito: acrescentava o Senhor à igreja membros. Acrescentava o Senhor à igreja mais pessoas. Não. Aqui diz que as pessoas que eram acrescentadas à igreja eram aquelas que deveriam ser salvas. E elas eram acrescentadas pelo poder do testemunho dos discípulos, pelo poder do Espírito Santo que se manifestava através da vida dos discípulos, que se manifestava através da pregação dos discípulos, através do desejo que eles tinham de mudar o mundo, através da sua boa vontade para com as coisas de Deus. O resultado da ação daqueles discípulos eram almas salvas todos os dias. Uma igreja forte que estava testemunhando, uma igreja que atraía. E é muito interessante que aqui estava presente o princípio do direito. Geralmente o filântropo, aquele que ajuda alguém, ele escolhe com quanto, quando e como ele vai ajudar alguém. Porém, no caso dos discípulos era diferente. O versículo 45 diz que eles compartilhavam tudo de acordo com a necessidade de cada um. O que movia os discípulos a trabalhar, a atender uns aos outros, não era quanto eles tinham de orçamento, não era quanto dinheiro eles tinham no bolso, mas era a necessidade do seu próximo. Dessa forma, eles colocavam diante de Deus, diante da igreja, os seus bens, as suas ofertas, os seus patrimônios, e isso era repartido conforme a necessidade de cada um. E qual era o resultado disso? As pessoas viam Cristo através da vida deles. Era a necessidade do ser humano
que dava o tom da ação dos discípulos. Assim deve ser conosco também. A necessidade do meu próximo, a necessidade da minha igreja, a necessidade do meu irmão, a necessidade daquele que sofre. Isso deve dar o tom da minha maneira de agir. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão impressionante que, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, isso aqui é muito impressionante. O apóstolo Paulo não diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha com que pagar suas contas. Ele não fala isso. Ele fala: antes trabalhe para que tenha como repartir para quem passa necessidade. Veja que aqui na ótica do apóstolo Paulo, o contrário de desonestidade, de furto, não é simplesmente deixar de furtar, não é simplesmente ser honesto, mas é deixar de furtar, é trabalhar, é ser honesto e dividir com o seu próximo aquilo que tem recebido das mãos de Deus. Portanto, a caridade, na linguagem do apóstolo Paulo, é o contrário do furtar. Sabe que isso mexe muito comigo? Isso me fala que por mais honesto que eu seja, se eu não estiver disposto a compartilhar, a atender a necessidade do meu próximo, eu não estou sendo honesto para com Deus. Porque Deus me dá em abundância para que eu possa compartilhar. Agora, como eu posso compartilhar? O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, como povo de Deus, como nós devemos trabalhar. E como saber como compartilhar. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 143, diz que unicamente os métodos de Cristo servirão para trazer verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Então, depois disso ele dizia: segue-me. Resultado? As pessoas queriam seguir, as pessoas queriam estar ao lado de Cristo. Eu já contei algumas vezes em alguns lugares, em seminários, com relação à nossa experiência em Cabo Verde. Quando nós chegamos lá estava o irmão Moisés Custódio, com o seu grupo missionário fazendo o trabalho, naquela época era a Missão Gerizim. E nós chegamos com um grupo de 11 pessoas para ajudar naquilo que fosse possível. Começamos a trabalhar com saúde. E na primeira noite, o irmão Moisés disse assim: olha, eu vou colocar mais 5 cadeiras e esperamos encher essas cadeiras. E ao final do dia nós convidamos e as cadeiras ficaram lotadas e várias pessoas ficaram em pé. Na noite seguinte ele colocou mais 10, mais 20. Eu sei que no final haviam 50 cadeiras a mais. E todas elas completas. Como isso? Nós fazíamos atendimento de saúde, nós visitávamos as casas das pessoas em necessidade, íamos ao rádio dar ensinamentos de tratamentos naturais, a televisão também, e o nosso dentista estava atendendo, a nossa assistente social estava atendendo, enfim, estávamos misturados com o povo em todos os lugares, orfanatos, televisão, escolas, no local onde estávamos fazendo a reunião, nas casas, e as pessoas começaram a vir, existia um certo preconceito contra a igreja devido a um outro grupo que tinha o mesmo nome que o nosso, mas as pessoas diziam: não é possível que seja o mesmo grupo, porque esses são diferentes, e nós queremos estar aí. Queridos, e como resultado, ao final do trabalho, ficaram mais de 200 pessoas interessadas, animadas. Dessas, aproximadamente 50 se tornaram membros da igreja depois. Quando o povo de Deus entende a sua posição,
a razão de sua existência, Deus atua por intermédio dele. O livro Parábola de Jesus diz que os seguidores de Cristo foram redimidos para serem úteis ao seu próximo. Está na página 172. Diz: nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço. O serviço a Deus e ao próximo. É impressionante isso. A lei do serviço. Veja que o servir não é apenas uma opção, mas é uma lei, é uma ordem dada por Jesus para cada um de nós. E no mesmo livro, Parábolas de Jesus, na página 172, diz que a lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Quando nós servimos o nosso semelhante, ou quando nós somos servidos por nosso semelhante, com bondade, com carinho, com amor, nós vemos o amor de Deus se manifestando nele. E isso nos liga, isso nos une à igreja. E isso nos une como igreja a Deus. Isso nos une ao nosso Senhor Jesus Cristo e nos faz compreender o que Jesus quis dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28, que foi o nosso texto básico. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja este o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida como resgate de muitos. O Filho do Homem veio para servir e para entregar a sua vida como resgate de muitos. Queridos, e por que existe a igreja? De acordo com o livro Atos dos Apóstolos, o primeiro parágrafo, na página 7, diz que a igreja foi organizada para servir. E a sua missão é levar o evangelho ao mundo. A igreja existe para cumprir estas palavras de Cristo, as palavras de serviço, as palavras de revelar ao mundo atos de amor, atos de bondade. Serviço Cristão 73 diz assim: o princípio de fazer é o fruto que Cristo requer que produzamos. Praticar atos de beneficência, falar palavras bondosas e manifestar terna consideração para com os pobres, os necessitados e os aflitos. Agora, assumam os membros da igreja individualmente a obra que lhes é designada de difundir luz, assim como de recebê-la. Ninguém fica ocioso por ninguém fica impune por estar ocioso na vinha do Senhor. Percebe, irmãos, que coisa impressionante? O princípio de fazer, de agir. A minha religião, a sua religião, a nossa religião não pode ser algo apenas teórico. Não pode ser algo apenas de falar, mas deve ser algo de fazer. Deve ser algo de viver. Sabe, as palavras da inspiração são tão fortes que falam sobre o cuidar do meu próximo, pregar o evangelho, atender às suas necessidades físicas, espirituais, necessidades sociais, nos falam disso como uma obrigação. No segundo livro TSM 163 diz assim: os que receberam a luz devem buscar esclarecer os que não têm. Veja que não fica aqui um meio termo, se puder, deve fazer. Não, deve fazer. Ou seja, é uma responsabilidade, é uma ordem. Eu recebi a luz, eu agora tenho que levá-la. É mais ou menos se eu pegar uma lâmpada e quiser colocar dentro das minhas mãos, para ter a luz só para mim. Eu não quero compartilhar, eu quero só para mim. Eu coloco dentro das minhas mãos. O que vai acontecer? A luz vai se apagar. Ou pode queimar a minha mão. Agora, se eu pego a minha luz e a coloco em um lugar que possa iluminar a mim e a quem esteja à volta, eu vejo, eu sou beneficiado por ela,
e aqueles que estão ao meu redor também. É isso que a inspiração está dizendo. A luz que nós recebemos deve ser usada para esclarecer o nosso próximo. Se os membros da igreja não lançarem individualmente mão desta obra, mostrarão assim não estar em viva conexão com Deus. Isso aqui é muito sério. Sabe por que às vezes eu não tenho desejo de trabalhar pelo meu próximo? Sabe por que às vezes você não tem desejo de trabalhar pelo seu próximo? Porque não estamos em conexão com Deus. É isso que o texto está dizendo. E se não estamos em conexão com Deus, o texto segue, página 163, do segundo TSM. Seu nome está registrado como servo negligentes. Não podeis discernir a razão porque não há mais espiritualidade em nossas igrejas? É porque não sois colaboradores de Cristo. Percebe, irmão? Se não trabalhamos junto com Cristo, se não colaboramos com o nosso Senhor, então aí não estamos fazendo o que o Senhor espera de nós. E como resultado disso nos enfraquecemos na fé, a nossa igreja perde a espiritualidade, perde a força. A nossa família se enfraquece. Nós, como povo de Deus, nos enfraquecemos. Por isso, o serviço é tão importante. A inspiração diz, Caminho a Cristo, página 51, a única maneira de crescer na graça é fazer de maneira desinteressada o próprio trabalho que Cristo nos ordenou. Empenhar-nos na medida de nossa habilidade em ajudar e abençoar os que precisam do auxílio que podemos dar. Só podemos crescer na graça fazendo de maneira desinteressada o trabalho que Jesus ordenou. O trabalho de amar o meu próximo. O trabalho de cuidar do meu próximo. A inspiração diz que do lado daquele homem que estava cuidando do samaritano, estavam anjos. E esses mesmos anjos estão ao lado daqueles que fazem o trabalho dado por Cristo. Anjos de Deus estão ao lado daqueles que se esforçam por fazerem o melhor. Sabe, mas às vezes, por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu não vou conseguir. Eu tenho que tentar uma vez, duas, três, quatro, às vezes prego muito e poucas pessoas aceitam. É lindo o que diz o livro Serviço Cristão na página 76. Se fracassardes 99 vezes em cada 100, mas fordes bem-sucedidos em salvar da ruína uma única alma, realizastes um nobre feito pela causa do Mestre. Você pode ter perdido 99 oportunidades, ou tentado 99 vezes e fracassado. Se apenas uma alma for alcançada, já valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício, tudo aquilo que foi feito. E sabe o que mais? Quando trabalhamos com bondade, com amor, com misericórdia, nós proporcionamos ao céu um sentimento de satisfação que a inspiração chama de música. Veja que lindo. Mesma página, 76, do Serviço Cristão. Todo ato, toda ação de justiça, misericórdia e beneficência produz música no céu. Que coisa linda! Como é maravilhoso ouvirmos música, como nos sentimos bem. E quando você, quando eu, saímos da nossa zona de conforto, talvez do nosso envolvimento no egoísmo, e nos aproximamos do céu, através de nos aproximarmos de nosso próximo, nossos atos de beneficência, nossos atos de cuidado, nossos atos de amor, nossos atos de bondade, produzem música no céu. Mas não é apenas isso. Ainda produz saúde para a nossa vida.
Página 37 do livro Beneficência Social. A religião pura e imaculada não é o sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Esta religião é necessária à saúde e à felicidade. Ela penetra a alma poluída do templo da alma e, como um aguilhão, expulsa as intrugices pecaminosas, apossando-se do trono, consagra-o por completo por sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. Ela abre as janelas da alma para o céu, deixando aí penetrar o brilho do sol e do amor de Deus. Com ela vem a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como uma instrumentalidade viva e ativa, enche a alma. Agora, Cristo é formado em vós, a esperança da glória. Quando nos colocamos na mão de Deus, quando trabalhamos pelo Senhor, Cristo se forma em nós. A esperança da glória se vê através da vida desses cristãos que vivem a serviço de Deus. Que não vem como sacrifício, dar de seus recursos, dar de seu tempo, dar de o seu melhor, para ter o Senhor perto de si. Querido, nós estamos em um tempo em que precisamos de saúde. Estamos em um tempo em que precisamos de ter vigor físico. E quando nós trabalhamos pelo nosso próximo, nós recebemos esses sentimentos. Eis a receita divina prescrita por Cristo para a alma desfalecida, duvidosa e tremente. Que os que andam lamentosamente na presença de Deus, levantem-se e ajudem a quem está em necessidade. Testemunhos Seletos 2, 504. Qual é a receita divina? Levante-se e ajude aquele que está em necessidade. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver ajudando o seu próximo, estiver dando o seu melhor por ele, você vai ver a beleza de um sorriso de gratidão. Você vai ver o brilho dos olhos de alguém que está agradecido pelo que você está fazendo por ele. Você vai ouvir o sonoro muito obrigado. Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse vindo me ajudar. Você vai ver a pessoa agradecendo a Deus pela sua presença e muitas vezes dizer assim, foi Deus quem mandou você aqui. Isso vai iluminar a sua vida. Isso vai aquecer o seu coração. Isso vai fortalecer o seu desejo de fazer mais e mais e mais. E como resultado disso, você vai se parecer mais com Cristo. Se essa for a prática de nossas vidas, nós seremos parecidos com Cristo. E estaremos não apenas aguardando, mas apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que aguardam o Senhor purificam a alma pela obediência da verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação das almas. Serviço Cristão, página 72. Aqueles que verdadeiramente esperam a Cristo, reconhecem que nesta terra estão a serviço de Deus. E por isso, a sua vida é posta completamente à disposição de Deus, na pessoa de seu próximo, na pessoa daqueles que devem ter o seu sofrimento aliviado, na pessoa daqueles que precisam conhecer a Deus através da palavra de Deus. Queridos, e qual é o resultado de fazermos isso? Além de termos saúde, de termos felicidade, além de produzirmos música
céu. Além de estarmos em paz aqui, além de não apostatarmos, além de não perdermos a nossa fé, nós não trabalhamos por isso, mas o resultado será que quando Jesus venha, eu quero concluir com Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Ele trará o galardão. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O resultado será que quando venha Jesus, nós vamos receber o seu galardão. E para sempre estaremos ao lado dele. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. E que tenhamos em mente que estamos a serviço de Deus. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.